E vem conferir uma análise do episódio 23 da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E eu sei que eu demorei, eu sei que eu já devia ter soltado a análise do episódio 23, afinal, já faz 2 quinta-feiras que esse episódio saiu, mas infelizmente no começo eu não tinha conseguido assistir o episódio para poder gravar a análise, e depois eu gravei a análise, mas eu tive alguns problemas no vídeo e eu tô tendo que regravar ela, tanto que foi por isso que antes de lançar a análise do 23º episódio, eu já lancei a análise da crítica como um todo da temporada, mas já que eu fiz dos 22 episódios, eu achei que era fundamental aqui para o canal fazer análise também do último, mesmo que estando atrasado, porque foi uma temporada que eu gostei muito e é um episódio que tem algumas coisas muito interessantes para se discutir. O último episódio começa da mesma forma como o 22 terminou, que seria a Yuki e o Kenjaku conversando, e a conversa deles é bem interessante, para a gente poder entender um pouco mais sobre quem é o Kenjaku, sobre o que é o conceito de mundo dele, qual é o ideal de mundo dele e qual é o seu plano. Eu já começo falando que eu achei esse último episódio, até quase o final, bem expositivo. E isso até faz um pouco de sentido, considerando que a segunda temporada, a primeira metade foi focada muito no arco do flashback. E nessa segunda parte é o arco de Shibuya. E o arco de Shibuya ele focou muito nas batalhas que tem ao longo do arco. E através disso teve pouco tempo para desenvolver alguns pontos específicos. E o Kenjaku é uma das grandes surpresas dessa temporada. Para quem não leu o mangá assim como eu, não sabia o que estava acontecendo com o Geto. Sabia que ele estava ali, sabia que ele tinha uma costura no teto, na testa, mas não sabia o que tinha ali. E aí a gente descobre que ele está sendo controlado por um demônio. Mas depois dessa grande revelação, ele teve pouco tempo de tela pra gente realmente descobrir o que é ele, quais são as suas ideias, quais são os seus conceitos, quais vão ser os seus próximos passos. E esse episódio acabou colocando ele em evidência, para ele poder falar um pouco mais dos seus ideais, dos seus planos, as diferenças dele de mundo em relação ao Geto, por exemplo. E a partir daí, obviamente, acaba se tornando um episódio expositivo, que é muito importante para a próxima temporada, é muito importante para o futuro de Jujutsu Kaisen, mas pro episódio final acaba assim sendo um pouco decepcionante essa escolha narrativa que eles tiveram. Porque nesse primeiro diálogo, o Kenjaku acaba dialogando com a Yuki, falando um pouco sobre que ele não tem o mesmo conceito do Geto em relação ao mundo. O Geto, ele acreditava que o mundo tinha que ser dividido entre as pessoas que são feiticeiros contra as que não são feiticeiros. As que não são feiticeiros são consideradas inferiores, e por serem inferiores, elas têm que ser dizimadas e sobrar só o que ele considera essa raça mais forte. Quando você pensa no que o Kenjaku pensa, ele pensa completamente diferente. Ele pensa que o mundo tem que ter um equilíbrio, mas em relação através de todo mundo ser destruído. Ele acredita muito no conceito da sobrevivência do mais forte. Ele acredita que todo mundo pode ter uma chance de sobreviver. Feiticeiros, humanos, transformados, demônios, não importa. Todo mundo tem uma chance de sobreviver, mas só os mais fortes devem sobreviver. E a partir daí a gente consegue um pouco mais desse conceito. Até porque a Yuki menciona sobre isso e até acaba quebrando um furo de roteiro que essa temporada poderia ter. Que seria, essa parte do Japão, Shibuya, é a parte onde está acontecendo as coisas. Mas se é um grande caso que está abalando o mundo inteiro, um grande feiticeiro como Gojo foi preso, por que outros países, outros lugares não vieram outros feiticeiros proteger? Deixaram praticamente alunos para resolver uma das situações mais sérias desse universo. E eles acabam explicando de uma forma bem interessante, que acaba meio que encobrindo um furo de roteiro, que seria por que só esses alunos estão lutando e não pessoas mais fortes? Porque fora do Japão não tem feiticeiros tão fortes assim. Tem feiticeiros fortes, mas a parte dos feiticeiros, essa parte de onde se concentra a parte mais forte é no Japão. Então você tem personagens mais fortes, como Yuta na África, junto com Miguel. Você consegue perceber que eles realmente têm força lá fora, mas é muito pouca. Isso é interessante para a gente já conhecer os conceitos. Como funciona a feitiçaria fora do mundo do Japão e também o conceito do Kenjaku, que é essa ideia de um contra o outro. A partir daí, a gente acaba descobrindo qual que é o seu próximo passo do plano. Porque até o momento ele queria que seja a sobrevivência do mais forte, faz sentido. Mas como ele vai fazer para as pessoas conseguirem lutar entre elas? E aí chega na próxima parte da sua etapa, que seria ele antes de chegar em Shibuya, e se parar para pensar, até antes da primeira
primeira temporada de Jujutsu Kaisen, ele fez com que pessoas fossem enfeitiçadas e fossem praticamente sofressem um feitiço que só fossem acordar quando ele mandasse, só despertasse quando ele tivesse poder. E esse poder seria quando ele absorvesse o Mahito. O Mahito tem o poder de transformar as pessoas em monstros. O Mahito tem o poder, realmente, de quem toca nele realmente praticamente ter a morte anunciada. E aí ele vai usar esse poder assim que ele absorve o Mahito, algo que acontece no final dessa temporada. O Mahito fraco faz com que o Kenjaku acabe absorvendo ele com o poder do Geto. Vale destacar que ele menciona uma coisa muito interessante nessa parte, que seria: eu também queria ter o jugo. E é bem interessante pensar como o jugo ajudaria nessa força como um todo. Ele daria mais força para essas pessoas que têm essa marca agora em alguma parte do corpo para despertar? Ou seria um poder próprio para o Geto em si, no Kenjaku? Qual que seria a ideia do jogo aí? Porque do Mahito é bem claro que como o poder dele vai ajudar na sua próxima parte do plano. Mas a pergunta é, como o poder do jugo ajudaria ele? E a partir daí a gente chega até num ponto bem interessante, que é na irmã do Fujiguro. Porque o Megumi, ele tem uma irmã que a gente sabe que desde sempre ela está em coma, desde o começo da obra. Mas a gente não sabe por que ela está em coma direito. Sabe que ela teve uma doença grave. Aqui deixa até entender que o Kenjaku é responsável por essa doença. Até que ela desperta e a partir daí ele explica como ele dividiu as pessoas que têm essa marca em alguma parte do corpo. A gente só vê a irmã do Fujiguro, a gente percebe que ela tem na testa. E a partir daí, a gente descobre que ele dividiu em dois tipos de pessoas. As pessoas que têm um poder maior em relação à invocação e o poder que seria maior em relação a quem teve um contato com algo maligno, vamos dizer assim, como foi o Itadori. Nessas pessoas, que é a primeira opção, que são da invocação, ele aumentou a habilidade através da invocação. E as pessoas que tiveram contato com algo como o Itadori teve, ele aumenta a parte realmente da habilidade, a parte física. E a partir daí, demônios acabam saindo de todo lugar. E esses demônios vão fazer com que esse conflito seja inevitável. As pessoas que estão lá no meio não vão ter escolha a não ser lutar. Os feiticeiros vão ter que lutar contra feiticeiros, feiticeiros vão ter que lutar contra demônios, demônios contra demônios. E aí é que entra essa distopia que o Kenjaku tanto sonha, que seria um contra o outro o tempo inteiro. Meio que não existindo mais uma regra da sociedade, não existe mais certo e errado, é um contra o outro e a sobrevivência do mais forte. É até interessante pensar como as pessoas vão se transformar a partir daqui, como vai funcionar a próxima temporada a partir daqui. Logo depois disso, antes de realmente ele sair de cena, ele percebe que a Uruno, que é a pessoa que está junto com ele e que fez com que aquele gelo funcionasse, ela está sofrendo algo dentro do seu corpo, que faz com que o seu poder de gelo acabe destruindo. E a gente descobre que esse poder envolve o Chozo. O Chozo, o poder de sangue dele, envolve veneno. Quem ele acerta, ele consegue colocar veneno no corpo. E o veneno acaba atingindo a Urane. E a partir daí, ela acaba fazendo com que o gelo desapareça. Nessa hora, antes dele desaparecer, o Kenjaku acaba pegando o Gojo, onde está transformado, e ele menciona para o Sukuna, falando um pouco sobre a nova era do Riei vai aparecer. Do Rei vai aparecer. Isso é interessante. Espero que tenha um flashback ou uma abordagem um pouco maior, mas a gente vê como é que foi essa era, de destruição, que até o Kenjaku acaba mencionando. Aparecem os demônios e ele acaba sumindo até para chegar na metade do episódio. Essa parte é bem interessante em questão de diálogo, porque a Urane, apesar de ela estar perto do Kenjaku, você vê que ela não se rebaixa a ele e ela acaba não em nenhum momento meio que sendo serva dele. É como se fossem duas pessoas lutando junto. Só que ela respeita muito o Sukuna. E o Kenjaku menciona o Sukuna nessa parte também, falando que a era vai voltar. Então fica essa dúvida de como funciona a parte de subordinação dessas pessoas ali de Jujutsu Kaisen. Todos são subordinados do Sukuna, até o Kenjaku. É uma coisa interessante, um diálogo rápido, curto, mas que chamou muito a minha atenção. E a partir daí a gente chega na metade do episódio. Depois disso, a gente chega na segunda metade do episódio. E a segunda metade já começa com um conceito muito interessante, que é mostrar o pós-acontecimento de Shibuya. Isso eu acho muito legal, porque eu gosto muito de saber como que as pessoas sofreram a partir dali. Tem personagem que não tá mais com braço, tem personagem que morreu, mas mais importante, saber como as pessoas humanas passaram por isso. E por que é tão importante? Porque você colocar as pessoas humanas no meio disso, você coloca um senso de urgência e um senso de perigo pro mundo como um todo. Sai daquele núcleo de parece que só afetou os feiticeiros, só afetou as pessoas que a gente conhece. Não, o mundo inteiro foi afetado e o que aconteceu ali acaba fazendo muito do que o Kenjaku queria que acontecesse, que é mudar a ordem mundial, mudar realmente as leis que a sociedade conhece a partir daqui.
Tanto que, a partir daí, tem até uma discussão política de o que a gente vai fazer a partir dali, como a gente vai divulgar pro mundo o que aconteceu. Tem uma discussão interessante de, será que chegou a hora dos feiticeiros revelarem quem eles são e mostrar esse mundo que ninguém conhece, para as pessoas terem uma chance de sobreviver? E ao mesmo tempo que tem essa discussão, você vê que pessoas, por falta de informação, continuam morrendo. Você vê que as cidades continuam sem nada. Você vê que essa dúvida é muito interessante. Eu adoro essa discussão política que realmente existe na obra e que eles poderiam ir mais a fundo. No começo da terceira temporada, eu acharia interessantíssimo se ficasse realmente essa discussão política de o que a gente vai fazer a partir de agora, como politicamente a gente vai tratar os feiticeiros, como a gente vai tratar as próximas regras, as próximas leis, os próximos passos. A gente pensa no nosso bem próprio e no bem da sociedade. É uma discussão que eles abordam aqui, bem rápido, mas tem um potencial futuro. Logo depois a gente acaba focando numa menina que está saindo de um supermercado e quase vai morrer por um demônio, mas ele é salvo em cima da hora pelo Yuta. E aí tem a volta do Yuta pro anime. Pra quem não conhece o Yuta, foi porque você pulou o filme Jujutsu Kaisen Zero. Jujutsu Kaisen Zero conta totalmente a história do Yuta, da sua primeira aparição até o momento onde ele acaba saindo da escola para poder treinar um pouco mais as suas habilidades. Então é muito necessário que você assista o filme, se eles não abordaram na próxima temporada. É um filme muito bom, excelente, consegui assistir no cinema, foi uma excelente experiência. O filme tem problemas, não é excelente, mas vale a pena ver para continuar bem a obra, entender um pouco mais o que vai acontecer a partir daqui. E o Yuta é um personagem fantástico, eu gostei muito de como ele apareceu na sua introdução e gostei muito do novo design do personagem. De um personagem que apareceu em Jujutsu Kaisen Zero, meio que inocente, sem saber onde tá, e a partir daqui, meio cansado. Você vê que ele tá com olheira, o olhar baixo, ele mantém a esperança, quer ser uma pessoa boa pro mundo, mas você vê que o que ele já passou e que a gente não viu em tela, acabou mudando ele. Inclusive, tô muito interessado para ver como vão colocar ele e a Maki frente a frente, ou como ele vai saber o que aconteceu com a Maki a partir daqui. É muito interessante e também é legal ver como a Riko ela é utilizada nessa parte. A partir daí, ele acaba chegando perto e vê aquele conselho falando sobre ele. Esse conselho acaba dando uma ordem para ele que ele vai matar o Itadori. Ele pede por isso e deixa ele matar o Itadori. Depois disso, acaba aparecendo uma cena como se fosse um final de filme falando o que aconteceu com cada um dos personagens. Com a volta do Kenjaku, mas as pessoas não sabendo que é o Kenjaku, automaticamente consideram que Sukuro Geto está de volta à vida. E se ele está de volta à vida, automaticamente ele é considerado, a sua pena de morte está aberta, então podem caçar para matar ele. O Gojo, por outro lado, está realmente considerado alguém que está fora da academia de feiticeiros. Então, a partir daí, ele não vai ser morto, mas ele pode ser preso e ele não tem ninguém mais pode proteger ele a partir daí. A terceira lei é que o professor dos dois, que é o Yaga, ele também foi considerado alguém que pode ser assassinado. Ele pode ser assassinado porque ele foi considerado que fez parte de tudo isso, dessa grande incidente de Shibuya. A quarta ordem é que agora o Itadori se considera um mal para a sociedade, porque ele não consegue controlar o Sukuna e o Sukuna vai ficar forte demais para ele. Então a execução do Itadori acaba sendo confirmada e a última lei é que o Yuta será quem irá matar ele. Depois dessa sequência aparece o Itadori e ele acaba meio que mostrando que ele está combatendo aqueles demônios e termina a temporada. A terceira temporada, vale destacar, já está confirmada, mesmo que não seja para esse ano. Talvez para o ano de 2025 ou até para outubro de 2024, mas eu acredito que mais para janeiro de 2025 seja a época que vai lançar. Bom, eu adorei a temporada. Se você ver minha crítica, você vai ver o que eu falei sobre a temporada como um todo. Eu vou deixar no final do vídeo para você poder conferir. Mas o foco aqui é falar sobre o último episódio. A metade final do episódio, quando realmente vai para a sua etapa final, eu achei muito interessante. Alguns conceitos apresentados me deixou empolgado para uma próxima temporada, mas o episódio em si eu esperava um pouco mais. É uma temporada apoteótica, uma temporada que a cada episódio você vê lutas melhores e personagens mais carismáticos aparecendo. Então você espera que o final seja um final gigantesco, genial, e não é isso que acontece. Eu achei um final muito expositivo, muito cansado, arrastado em alguns pontos. A animação não tá ruim, mas também não é a melhor da temporada. No fim das contas, é um episódio ok, que poderia ser melhor considerando que é o final da temporada. Esse episódio deveria ser um episódio apoteótico, e essa explicação do que vai acontecer a partir de agora tem que ser o primeiro da terceira temporada. Aqui fica aquele gosto de um episódio que poderia ser mais um final de temporada meio decepcionante em certo ponto, é que a temporada é tão boa, tão incrível, que tudo fica muito bom. Mas esse último episódio parece que sentiam falta de pouco disso. Não é um episódio ruim, como eu falei, mas por ser o último episódio, a gente sempre espera um pouco mais de uma temporada excelente como foi de Jujutsu Kaisen, se tornando um dos melhores animes do ano pra mim. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do último episódio de Jujutsu Kaisen? O que você achou da temporada como um todo? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.